Bom dia, Cida. Seja bem-vinda, minha amiga. Geórgia, bom dia. Sejam bem-vindas à nossa live de hoje. Alberto Nunes, bom dia. Fala pra mim, gente, se tá funcionando bem o áudio, se tá bom. Estão me ouvindo bem? Hoje vamos ter um convidado aqui, já já ele tá entrando. Amém, Cida. Deus abençoe a todos nós. Obrigada. Hila, bom dia. Seja bem-vinda. Tem muita gente nova hoje aqui, né, na nossa live. Ótimo. Obrigada, Cida. O áudio tá ok, né? Lisboa, Ana Paula, bom dia. Enquanto isso, vou pedir, enquanto isso avisa para todo mundo, né, que demora um pouquinho, vou pedir para vocês já irem compartilhando essa live. Alberto, seja bem-vindo. Já chamando os amigos para estar hoje aqui com a gente nesse sábado, nessa manhã. Nós vamos falar sobre comunicação em família, nesse período de pandemia também. Bom dia, Jô, seja bem-vinda. Já vai chamando os amigos para participar aqui com a gente. Bom dia, Christian! Bom dia, Fábio. E aí, tudo Tudo bom? bom? Tudo Como é que você bem? tá? Tudo bem, graças a Deus. Como é que tá aí, Salvador? Bom dia aos nossos convidados, né, que estão entrando aí. Como é? O som tá bom? Tá, para mim tá ótimo. Fala aí, gente. Coloca aí se tá ok, por favor. O som do Christian também, por favor. A Hoje imagem é eu legal, quero. Fábio? A imagem tá ótima. Viva. Quero agradecer de coração todo mundo que está aqui hoje. Realmente é tirar seu sábado de manhã para estar aqui ouvindo. São pessoas realmente que estão buscando uma mudança, não é isso, Christian? Que estão Com buscando ser certeza. melhores, né? Gente, deixa eu falar um No pouquinho quem é o momento tão Christian. delicado. Isso, verdade. Eu sou coach, né? Sou formada pela Febracis, sou coach integral sistêmico, para quem entrou agora, né? Também sou facilitadora de barra de axis, sou empresária também, tenho um espaço de eventos, né? Entre várias coisas aí. Trabalho também na área em produtos de nutrição, né? O nosso tema hoje é família, pandemia e comunicação. Eu convidei o Christian, esse ser humano aí que eu gosto muito, uma pessoa que eu admiro, um profissional, um pai de família, tem uma família linda, são 3 filhos, não é isso, Christian? É, sim. Obrigado, Fábio. Uma esposa linda, não tive a honra de conhecê-la ainda, mas espero em muito breve passar isso aí, ter a honra de conhecer também sua esposa, sua família, pessoalmente, né? Trabalha também na área de saúde, né, Christian, sua esposa? Trabalho, sim. Trabalho em E, hospital. É uma profissional da saúde, né? Tá aí nessa e, frente de batalha, né? E a gente está torcendo para que isso passe, né? com certeza. Eu quero aproveitar essa oportunidade também para parabenizar todos que estão aí à frente, né? À frente, tanto o profissional da área de saúde, os profissionais do supermercado, desses serviços essenciais que não podem ficar em casa, né? E realmente precisam estar lá à frente dessa batalha. Eu quero dar hoje meus parabéns a esses profissionais, viu? E agradecer de coração, né? Porque realmente quem está lá à frente está num processo mais delicado, um cuidado maior. E hoje eu quero falar também para todo mundo que está ouvindo, que está aqui nos acompanhando, para ficar até o final dessa live que nós vamos ter um presente, não é isso, Christian? É, sim. Exatamente para contemplar as pessoas que estão pagando o preço da mudança, né? Exatamente. Isso é muito importante, né? A gente tem que pagar esse preço, né? A gente está vivendo um momento diferente, um momento muito desafiador, né? E a gente espera que a gente saia na nossa melhor versão, né? Que a gente saia realmente Isso, mais fortalecido, né? exatamente. Então serão merecedores hoje desse presente. Fica até o final para você receber, que vai valer muito a pena.
O Christian também é um coach, não é isso, Christian? É presente, Christian. É presente. Fique à Bem, bom dia a vontade. todos, né? Muita honra ter vocês como convidados e também estar participando da live de Fabiana. Fabiana, a gente já tem uma história dentro do coach, né? Fabiana hoje está sendo a minha coach. Nós já fizemos um processo de coach juntos, onde eu era o coach dela, né? Que a gente sempre está procurando buscar o crescimento, né? O fato de estar atendendo as pessoas não quer dizer que a gente seja o dono da razão, pelo contrário, é um Com certeza. processo que instiga a gente a estar a todo momento crescendo, né? Buscando, né? O ser humano é isso. Eu acho que a gente não pode parar dessa essa busca. Essa busca tem que ser uma constante, agora de forma equilibrada. O que é que acontece? Eu sou coach, sou analista de comportamento, né? E assim, quando a Fabiana convidou a gente para fazer essa palestra, né, a gente achou muito oportuno, porque a gente vive um momento delicado, né, um momento de transformação, e a gente traz como tema a questão da família, pandemia e comunicação, né? Esses três elementos que a gente vai estar trabalhando. Agora, Fábio, eu acho muito interessante a gente fazer uma definiçãozinha rápida da questão do coach, né? Do processo de coach, para as pessoas Sim, sim. terem uma visão, né? Bacana. Do que é esse Uhum. processo. Até mesmo porque a gente vai tentar é, mostrar todo esse cenário que a gente está vivendo passeando pelo coach, tá? Isso. Então, olha só, gente. Quem acha que se comunica bem, né? Com seus familiares, com as pessoas que estão ao seu redor, né? A gente começa questionando isso porque a gente não teve educação para tratar os nossos sentimentos. A gente expressa muito mal a questão dos nossos sentimentos. Na realidade, a gente expressa os sentimentos, emoções negativas. Então, vamos tentar contextualizar o coach dentro desse processo. Coach, né, é um processo de forma muito simples, onde nós, profissionais do coach, tentamos identificar junto ao nosso paciente o seu estado atual, tá? Nós não vamos funcionar como psicólogo, vamos trabalhar esse estado atual. A partir do momento que a gente percebe o estado atual, né, procura trabalhar a inquietação do paciente, trabalha com alguns pilares da nossa vida, porque a gente acredita na questão da complementariedade desses perfis, né? A gente tem uma vida sistêmica. A gente não pode estar bem no trabalho e mal na relação conjugal com filhos. Isso não dá certo, né? Com certeza. Então, o que é que a gente faz? A gente tenta descobrir, conversando com o nosso coach, que é o nosso paciente, exatamente o que é que está mais inquietando, qual é o pilar da vida dele que ele quer transformar, né? E essa transformação, quando ele acredita, quando ele quer que a responsabilidade é 80% dele, né? Essa transformação depende 80% dele, a gente só vai apresentar as ferramentas, né? Que são ferramentas científicas, a gente vai colocar ele diante de um questionamento. Onde é que você quer chegar, né? Qual é o seu ponto desejado? Então, desse estado atual ao estado desejado, existe um caminho. E esse caminho a gente vai conduzir ele a traçar um plano de ação. Esse plano de ação a gente vai tentar tirar o quê? Estado desejado, estado atual, plano de ação. A gente vai tirar exatamente os ruídos, os obstáculos, né? Muitas vezes nós, como seres humanos, temos muitas crenças, né? A gente crê em muita coisa que está exatamente aqui. Quando a gente Uhum. elimina essas crenças, que geralmente são crenças que a gente absorve da educação que a gente teve, né? De alguns choques, de algumas dores, a gente leva a isso, né? Essas crenças, quando negativas, elas geralmente travam a nossa vida. Então, o novo processo que a gente faz é exatamente fazer com que ele visualize esse estado atual e se inquiete, né? Qual é o ser humano que, quando inquietado, não começa a querer se mover, né? Eu acho que É, todo ser ô, humano Cris, quer uma vida abundante, né? isso, ô, Christian, Fala, o Fábio. Christian, o Cleidson, que eu
está falando aqui, né? Eu quero melhorar em todas as áreas. Então, é isso que você está falando. Quando a gente transforma uma área, como nós somos sistêmicos, automaticamente nós vamos influenciar em todas as outras, né? E hoje eu estou muito feliz, nós temos alguns colegas nossos aqui, coaches maravilhosos, a Cris está aqui, Cristiane Carvalho, temos o Aldex também, vários amigos estão aqui presentes, muito obrigada, né? Não dá para falar, já passou um bocado de gente aqui dando bom dia, acenando, mas é porque passa muito rápido, viu, gente? Às vezes a gente quer comentar, quer cumprimentar, né? Honrar a presença de vocês aqui, mas passa muito, consegue, né? Tem várias pessoas, minha cunhada linda está aqui também, tem muita gente. Christian, travou um pouquinho o seu, você está conseguindo me ouvir? O do Christian travou um pouquinho. Fio, né? Porque saiu, ele deve entrar novamente, sem problemas, né? A internet está um desafio porque é muita gente acessando. Imagine a quantidade de pessoas que estão agora trabalhando a partir de casa, né? Em home office, e aí acaba realmente utilizando muito a internet. E por mais que o pessoal venha, que ainda mesmo com tudo isso faça uma manutenção, mas tem sido um desafio. Enquanto isso, enquanto o Christian retorna aqui, deve ter caído lá o sinal dele. Pronto, já chamou aqui novamente. Deixa o Christian entrar novamente. Minha cunhada linda também trabalha na área de saúde. Estou aqui parabenizando, Gal, todos os profissionais dessa área. Estão aí nessa à frente, né? A Terezinha também estava aqui com a gente, acho que continua. Maravilhosa, amo demais. Obrigada, Terezinha, pela presença. Obrigada a cada um de vocês. Vamos ver se ele retorna aqui, se consegue entrar. Deve ter caído. Enquanto isso, vão chamando os amigos, tá? Clica aí na setinha, nesse aviãozinho. Chama os amigos para participar, que nós já vamos começar a falar sobre comunicação em família, nesse período de pandemia. Bom dia, Sara, minha amiga. Voltou! Oi, Fábio, voltamos. Eu estava falando aqui com o pessoal que esse período realmente a internet está um desafio, né? Muita gente acessando, não dá conta. Muito tráfego. Exatamente. Mas está tudo bem, bola para frente. Vamos começar aqui, dar o pontapé inicial. O Christian falou um pouquinho sobre o que é o coach, né? O Christian também é analista de perfil comportamental. Eu já tinha feito uma análise do meu perfil. Isso é importantíssimo, gente, para você se conhecer, né? Mas eu não tinha tido devolutiva Fábio, dessa análise. Fábio, Oi. licença aí, Fábio. Tá chegando direitinho a imagem aqui, que aqui tá um pouco curva, né? Não sei se na internet tá o som não, pra gente aqui tá, pra mim aqui tá ótimo. Pode ficar tranquilo. Também tá. Coloca aí, gente, se tá ok a imagem. Coloca só um ok aí pra gente, por favor. Então, como eu estava falando, o Christian trabalha com essa análise. É importantíssimo para você se conhecer. Sara disse que tá ok, Christian. Mai também. Ótimo. Pronto. Então, é importantíssimo, né, você conhecer seus pontos fortes, seus pontos que precisam ser melhorados. Eu não digo pontos fracos, mas todos nós temos pontos que precisam ser melhorados, né? E aí o Christian também trabalha também nessa área, tá, gente, de perfil comportamental. Quer prosseguir, Christian? Vamos lá para o tema? Eu continuo, né? Começo vamos aqui. Lá. Fique à vontade. Seja bem-vindo à nossa casa, né? Retornar, né? Eu acho que eu fui claro, né? Com o conceito de coach. Sim. Todo mundo entendeu a questão do coach, como ele trabalha, gente.
Então, olha só, vamos fazer um passeio agora pelo nosso tema, né, que é família, pandemia e comunicação. Então, como coach, esse passeio vai ser mais ou menos dessa forma. A gente vai imaginar o nosso estado atual, né? Esse estado atual, a gente vai fazer um passeio rápido no passado próximo, que é exatamente a família e a comunicação, sem o elemento Uhum. pandemia. O que é que ocorre? A gente, quando começa a analisar as características do ambiente que a gente estava vivendo, gente, a gente começa a pontuar algumas coisas muito interessantes, né? Seria exatamente qual era o cenário que a gente vivia antes da pandemia. O cenário que a gente vivia era o cenário onde a gente tem pais nervosos, né? Pais estressados, pais que têm uma rotina muito atribulada. E o que é que ocorre? Replicando isso para os nossos filhos, né? Nossos filhos são exatamente a representação de parte do que a gente age. E eles também estavam com uma demanda muito grande, né? Muita atividade, além das atividades escolares, as atividades extras que a gente, dentro da nossa concepção, que é uma coisa normal, né? Como pai, é querer o melhor para o nosso filho. Mas a gente tem que começar a questionar esse melhor, né? Porque esse melhor, às vezes, está dentro de uma perspectiva do ter, né? Nossa sociedade funciona muito dentro dessa perspectiva, esquece o ser para buscar o ter. E isso é uma forma que geralmente na frente dá problema. Então, pais corridos, filhos atribulados, era digital, que é uma coisa maravilhosa, mas quando mal utilizada, né, gera a questão de uma ativação do cérebro que não é muito saudável, né? Então imagine esses dois elementos que compõem a família, né? Dentro dessa vida corrida, só chegando no lar, que está com conceito também mudado, transformado de forma negativa, que é, na realidade, um dormitório, dentro desse cenário que a gente está colocando, né? Antes pandemia, e aí chega em casa, mas cada um se encastela, principalmente nas famílias de classe média e classe mais abastada, né? Então se encastela, cada um com seu celular, né? Vai descansar exatamente, ao invés de chegar em casa para fazer a troca do dia, né? Fazer o intercâmbio de informação, intercambiar afetividade, o que é que faz? Vai estar centrado exatamente nessas atividades para exatamente no outro dia recomeçar e esse ciclo vicioso, né? E Com quantas certeza. vezes durante a noite, né, Fabiana, a É gente está verdade. exatamente com muito pouca qualidade nessas atividades. Quer dizer, ao invés de estar comunicando, e comunicando de uma forma saudável, afetiva, a gente está exatamente na frente de uma televisão assistindo um jornal que, assim, só traz notícia ruim. Infelizmente, a gente tem que pontuar isso, né? A gente não tem que deixar a informação de lado, ela é muito importante, né? Mas assim, até que ponto essa informação que a gente vive hoje tem feito bem à nossa saúde? Então imagina esse ambiente. E os nossos velhos, né, carinhosamente os idosos, né? Como é que a gente se relacionava antes da pandemia com os idosos, né? Como é que estava sendo a nossa relação de escola dos nossos filhos, né? Ou seja, pais quarteirizam a responsabilidade de educar em prol de uma educação de qualidade. Mas a educação não começa a acontecer em casa, né? É uma Com pergunta que a gente certeza. começa no caminhar, né? Colocando para os nossos convidados, né? É E aí a é gente aquela fala, questão, Christian, desculpa te interromper, que não, pode hoje, ficar à vontade, Fabiana. principalmente aqui, como nós estamos, né, Porto Seguro, ainda é mais tranquilo. Mas eu observo que em capital mesmo, como você em Salvador, o pessoal sai de manhã muito cedo para trabalhar, né? Às vezes só retorna no final da tarde, já início da noite que vai chegar em casa, já cansado. E essas pessoas são pessoas que muitas vezes estão buscando ali suprir todas as necessidades do filho, né? Eu quero uma boa escola para o meu filho, Exatamente. então eu trabalho mais para poder pagar essa boa escola, para que ele tenha uma educação mesmo de qualidade. Eu quero dar uma roupa melhor para o meu filho, eu quero dar um brinquedo. Então, são pessoas que estão com esse desejo. Na verdade, a intenção é boa. No entanto,
muitas vezes por conta dessa boa intenção, né, de querer ajudar, mas acaba sendo ausente, sendo um pai ausente, sendo uma mãe ausente, não porque deseja isso de fato, mas porque é aquilo que a gente fala no coach, né? Subiu a montanha errada. Subir a Subiu a montanha montanha errada, errada, gente, é né? justamente isso, você querer fazer algo, por isso que é importante, a gente usa uma ferramenta no coach, quando a gente faz o processo de valores, justamente para que a pessoa ela comece a viver a vida dela de acordo com os valores dela. Para que não aconteça isso de subir a montanha errada. Você faz, você trabalha, mas no final, quando chega lá que você alcança, você fala assim, poxa, mas não era isso que eu queria. Porque muitas vezes essa ausência dos filhos, como você está falando, né? Outra pessoa que educa, outra pessoa que cria, a pessoa perde todo aquele momento, toda aquela oportunidade, muitas vezes uma infância inteira, porque ela não acompanhou ali, né? Por conta dessa questão do trabalho, e no E final ela Fábio, vai se cobrar isso, né? interessante, né? Quando a gente fecha as características desse ambiente, né, que a gente coloca como elemento família e comunicação, a gente percebe que a comunicação não está funcionando dentro desse ambiente. E fica a pergunta, né? Hoje a gente está praticando isolamento social, mas antes a gente também não estava praticando isolamento dentro de casa. Qual era a Não, aproximação gente, que nós não, tínhamos vamos em casa, responder essa pergunta né? aí. Quem aí conhece Não alguém, é? ou mesmo você, realmente, Christian, quem aí conhece alguém que já estava, alguma família que já estava de fato vivendo esse isolamento muito antes da pandemia? Coloca aí. E qual é esse isolamento que o Christian está falando? É essa questão, cada um no seu celular, cada um ausente, sem comunicação, né? Sem estar Com interagindo, não é certeza. verdade, gente? Isso já não existia? É verdade, Christian, muito bem colocado isso aí. Esse é o cenário, né? E aí vem novamente o passeio pelo coach, pelo nosso processo. Nós, como coach, nesse estado atual, nesse cenário atual, a gente faz essa pergunta para inquietar todo mundo, né? E nos inquietar também, porque a gente está dentro desse processo, inclusive, às vezes, escorregando, né? Porque se a gente não está integralmente distante, mas muitas vezes a gente está valorizando um emergencial que não é importante, né? Com Então a certeza. gente está dentro desse ambiente, né? Exatamente explosivo. Vem o coach fazendo a pergunta exatamente para inquietar, né? E aí a gente pula para o segundo cenário, que é exatamente o estado atual, né? Esse estado atual hoje, qual é o elemento que entra? A pandemia. O que é que a gente vê hoje dentro desse ambiente, né? A gente vê o resquício dessa família que é disfuncional, que não está funcionando bem, né? Só que a questão dessa interação, certo, maior, essa obrigação de interar maior, imagina você, o que é que a gente tem hoje no nosso ambiente? Uma adaptação do home, eu estou chamando home, a questão do lá, que não era lá, a gente tem que repensar esse lá, o que é o lá para a gente? O que é que tem que ser o lá? Né? Segundo, home office, que é a estação do trabalho a gente traz para casa. Imagina a loucura, né? O meu filho aqui, eu estou do lado aqui do computador dele. Às vezes eu estou trabalhando e ele está aqui, ironicamente, conversando com o professor, com a tia, que a gente começa a valorizar também dentro desse contexto, não é só coisa ruim, Sim, a sim, função sim, dessas pessoas, né? com Estão certeza. exatamente à frente para dar educação aos nossos filhos. E a gente percebe que dentro desse ambiente o comportamento do nosso filho, né? Ele dentro dessa plataforma de virtual, a gente tem uma ideia de como é o nosso filho e a gente vê, poxa, eu não conheço meu filho, né? E aí traz um outro elemento, o home office, né? Home office, homeschool, né? Que é as crianças exatamente estudando. E aí você tem que estar convivendo com o filho o dia todo, resgatando, inclusive, a questão Sim, de algumas atividades e responsabilidades, tá? Que a gente tem que ter como educador, que a isso, né? educação principal é feita em casa, né? E aí, A a minha gente chegou aqui. começa, é, Você entendeu? Pode prosseguir, viu, Christian? tá, Fica à vontade. gente? Então, a gente começa a passear no estado atual. A gente fez uma visita rápida
ao estado anterior, que é muito recente, está ainda se misturando, né? Porque a gente é uma situação nova, o Covid está aí, inclusive convidando a gente para refletir, né? Como coach, a gente não foca a questão do problema. O problema talvez a gente considere 10 a 20%, mas tem que focar na solução, né? Então, qual é o momento agora? O momento do medo, da ansiedade. Quantos de nós não está questionando as nossas relações com nossos idosos, nossos pais, as pessoas mais próximas? Quantos de nós não está questionando a miséria do outro, o outro que está sendo desempregado, nossas relações de emprego? Né? Vale a pena essa correria? Né? Em que montanha a gente estava subindo? Né? Que montanha a gente estava subindo? Essa é uma das questões, né? Que a gente tem que se inquietar. É, Que sociedade a gente está produzindo? Porque família reflete a sociedade que tem. Então, se a família está desestruturada, a gente vai estar também com a sociedade desestruturada, né? E aí a gente começa a passear imaginando, né? Quanta gente perdeu, né? E quanta gente tem que transformar. É muito desafiador, não, Fabiana? com certeza. Ô, Christian, e o que eu penso é que nós não aprendemos, né, na infância, a comunicação. A gente não aprende a se comunicar, né? Não tem uma aula de comunicação, né? E aí, Não, não. muita gente aqui comentando, viu? Muita gente comentando justamente a pergunta que você fez, que conhece muitas famílias que já estavam vivendo esse isolamento, né, e tal. E aí, o que acontece? Geralmente, o que acontece no relacionamento que eu observo, né? Eu venho de uma família, um exemplo, onde tinha uma boa comunicação, onde a gente sentava na mesa, mesmo com o trabalho, mesmo com tudo no dia a dia, e a gente batia um papo, a gente se comunicava bem. E quando muitas vezes essa pessoa vai casar com outra pessoa, ela vem de uma outra família, totalmente talvez muito calado, talvez já de sem uma estrutura, sem uma base do que é família, muitas vezes, né? E aí entra, justamente começa esse choque na questão da comunicação. Aí quando esse casal ele vai viver um momento como esse que nós estamos vivendo aqui, Né? E quando esse assim, sabe, casal vai Fábio? viver um momento como esse de pandemia, aí que ele realmente, o desafio para esse casal está sendo maior, porque ele está convivendo o tempo todo, né? O tempo inteiro, o dia todo, dependendo da função, se ele não estiver aí na área essencial, o tempo todo, e aí tem sido um desafio maior. Desculpa, viu, Cristian, eu te interrompi, não foi? Não, não, tá ótimo. Obrigado pela interação. E assim, Fabiana, sabe, a gente está no estado atual, né? Vivendo a transição, mas a gente sempre está pescando o estado anterior, que era antes da pandemia, né? A gente tinha uma válvula de escape, a gente tinha os nossos conflitos Uhum, com nossos filhos, mas você ia fazer um passeio no trabalho e fazia um passeio em casa às uhum, vezes uhum. e coloca essas coisas mal resolvidas debaixo desse tapete. Agora a gente está vivendo uma situação diferente, a gente está vivendo uma situação que a gente está, ó, cara a cara o dia todo. Brigou, né? Tem que resolver. Essa é a É, tônica, né? E é assim, verdade. sabe, é muito interessante isso, sabe, Fábio, quando você fala isso. Quanta gente comunica mal. Por quê? Porque imagina a gente na relação conjugal. Às vezes a gente briga e aí a energia da briga vai passando, né? E quando a gente vai fazer as pazes, a gente questiona o outro. Na famosa DR, né? Hum. Por que a gente brigou? A gente fica tentando buscar um culpado. Ou seja, a gente comunica muito mal, porque muitas vezes o início da briga foi exatamente o que? A exposição, a expressão de um sentimento de raiva, de cólera, Sim, né? E por sim, que isso? sim, 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 Né? sim. Essa falta de educação emocional, né, faz a gente estar expressando, às vezes não, quase sempre, sentimentos nocivos, né? E É. como é que a gente Uma coisa, sai dessas relações, né? Dessas interações? isso. Uma coisa mesmo, Christian, que é um grande desafio para as pessoas, né? Mas que eu aprendi tanto no processo de coach, como na questão do estudo da inteligência emocional, é, por exemplo, muitas vezes acontece o quê? De um casal. Quando geralmente a pessoa está falando, que ela está ali reclamando com o outro, com o marido, um exemplo, a esposa que está reclamando que o marido tem saído muito. Então, como é que ela faz geralmente, né? Você sai o tempo todo, você não liga para mim, você só quer ficar com seus amigos. Mas, na verdade, o que ela está dizendo ali?
O que o sentimento dela ali está dizendo? Eu sinto sua falta, eu quero estar perto de você, sua presença é importante para mim. Só que nós não aprendemos a comunicar o nosso sentimento. A gente já vai, muitas vezes, com a acusação. E quando eu vou já direto com uma acusação, o que eu vou receber ali de retorno? A pessoa ela vai tentar se defender. Não é verdade? Aí ele vai falar, não, isso é coisa da sua cabeça, você está criando isso. Quando eu passo para o outro, quando eu me comunico e eu explico para o outro realmente o que eu estou sentindo, por mais que não quer dizer por mais que ele não concorde com aquilo, mas ele começa a me olhar de uma forma diferente. Olha, meu amor, o fato de você estar saindo, um exemplo, né, de você estar saindo muito com seus amigos, faz com que eu me sinta muito sozinha. Eu gosto de estar perto de você. É importante estarmos juntos em casa. Eu gosto da sua presença. Eu me sinto feliz quando eu estou com você. Olha que diferença. A pessoa ela está dizendo a mesma coisa, porém de uma forma diferente. Como é que essa pessoa vai reagir? Né? Uhum. Né? E, como é que essa assim, pessoa vai reagir? Sabe? Desculpa até tá te Nada, interrompendo, fica à mas o que é vontade. que acontece? Qual a sensação que a gente tem quando a gente faz essas interações negativas, né? Existe dentro dessas relações negativas, inclusive a falsa sensação de que a gente está numa relação de embate, de relação ganha-perde, perde-ganha, quando no fundo é um time, né? Família é um grande Com time, certeza, né? Então a gente tem que trabalhar na relação ganha-ganha, né? Interações com positivas, certeza. né? O que é que a gente está passando para os nossos filhos, né? O que é que a gente está passando, inclusive, para esses filhos se relacionarem com os avós, né? Quantas Com crianças, certeza. quanta gente vê dentro dessa interação, olha só, vivemos um isolamento tão grande antes da pandemia que a gente consegue ouvir casos de filhos que se mutilam ou entram em processo de depressão. E onde é que estão os pais? Não é? Onde é que É estão verdade. nós? Né? O que é que está faltando? Exatamente. Está faltando O que está exatamente a acontecendo? comunicação. Né? Quanto a gente ouve, a gente que tem filho adolescente, vê os filhos acessando a internet, conteúdos que são exatamente impróprios, Uhum, que uhum. utilizam da ingenuidade, e a gente, ingenuamente, né, colocando isso entre aspas, exatamente quando a gente terceiriza, a gente não só está terceirizando várias atividades, a gente está terceirizando também um risco quando a gente coloca a internet à mão do nosso filho, porque acalma. Olha que coisa doida, né? A gente não consegue comunicar, pacientar nosso filho para educar. Então a gente dá o seguinte, dá o aparelho de celular. A gente está terceirizando, né? A gente está É, abrindo mão da nossa comunicação, dizer, filho, poxa, como é que a gente pode fazer isso aqui para você aquietar, para você ter um comportamento? O processo de educação é a repetição. A gente está fugindo dessa responsabilidade, né? E agora a gente está sendo confrontado. A gente não vai, nesse momento, é uma grande fantasia achar que os nossos filhos não vão ter acesso à internet, que nossos filhos não vão assistir a Netflix. Não, não é isso, não é esse comportamento radical, tá? E a gente para exatamente nesse estado atual e questiona, né, para sair dele. Bem, eu como coach questiono aos nossos convidados, né? Qual é o estado desejado, Fabiana, que a gente quer? A gente vai sair dessa pandemia mais forte ou vai retornar ao cenário inicial, que vivia a família e uma falsa comunicação, uma comunicação negativa? Então, esses processos de crise, de problema, tem que ser exatamente problema de crescimento. A gente tem que reconhecer as nossas dores, né? E assim, nesse processo, a gente vai estar conseguindo também identificar, além das que a gente sente, percebe, às vezes coloca de lado, vai estar entendendo novas dores. Mas é muito bom a gente ultrapassar essas dores, né? A gente sai muito mais fortalecido. Então, a gente começa a entrar no cenário desejado, colocar para o nosso público, né? Esse estado desejado, né? Através dessa pergunta, onde é que a gente quer chegar, né? Todo mundo aí quer pagar o preço de viver uma vida nova, viver uma vida abundante, viver uma vida de conceitos diferentes, porque vai ter que mudar comportamento, né? Vai ter que mexer em um bocado de coisa, mas essa montanha vale a pena subir, né? É realmente muito interessante essa mudança de programação mental,
né? Porque a gente vai chegar a um ponto que isso vai ser libertador, né? É muito libertador a gente vencer esses obstáculos, que muitos deles somos nós mesmos que criamos, né? Então, olha só, vamos entrar no cenário 3, que é o desejado, né? A gente vai pegar a mão dos nossos convidados e convidar exatamente, bem, vocês topam, né? Todo mundo, quem topa ir para uma mudança de nível, né? Coloca assim aí, quem topa viver uma vida diferente, né? O que é que a gente Ixi, tem que vamos fazer, colocar né? eu. Eu tô Né, aqui, Fábio? ó. Quem que está Tô afim de pagar nessa. esse preço, né? Então, olha só, a sugestão é a gente criar um ambiente onde prevaleça o respeito mútuo, filhos saudáveis, né, comunicação positiva, e a gente, como coach, vai trazer agora, né, coisas bastante simples, são ferramentas que a gente utiliza, Pronto. mas tem uma efetividade maravilhosa, né? Tá atento aqui à questão do tempo também, né? Porque a gente tem um tempo, mas a gente vai E dar passa uma rápido, viu, passeada. Cristian? Passa rápido, né? Espero que todo Gente, mundo esteja olha, gostando, né? vamos aproveitar para Fala, anotar Fábio. essas dicas que o Christian vai passar aí sobre comunicação. Como o Christian falou, o tempo, com certeza, acho que travou um pouquinho. O tempo passa rápido, né, Christian? Nós teríamos muito o que falar É, desse assunto, porque comunicação, gente, é fundamental. Teve uma moça que colocou aqui, Elane, o nomezinho, só que já passou o comentário, né? Eu queria só responder uma pergunta que ela fez aqui, Cristian, antes de você entrar nesse tema que fala. a gente já tá, né? Que a gente já tá quase finalizando. Ela falou assim: quando eu não me sinto. Se ela tiver, ela coloca novamente a pergunta. Quando eu estou presente, mas eu não me sinto presente na vida do outro, uma coisa assim, né? E eu queria Uhum. justamente responder que o importante é voltar duas casas. O que é voltar duas casas? Primeiro, o que está faltando em mim para eu estar mais presente na vida do outro? Será que eu estou olhando para o outro? Uma das maiores brigas e coisas que causam, né, dificuldade no relacionamento é que muitas vezes a esposa está falando e o marido não está olhando no olho, né? Ele não mostra, ele não tem empatia, ele não se preocupa realmente, né? Pode falar, o marido, a esposa é um exemplo, tá, gente? O outro não está ali olhando. Então, e perguntar também, entrar nesse espaço de vulnerabilidade, perguntar assim, poxa, eu tô, meu filho, né? Eu não tô me sentindo presente na sua vida. Eu sinto sua falta. O que mamãe pode fazer para estar mais presente na sua vida? Porque nós falhamos. E muito nessa busca, nós não recebemos, quando a gente recebe um bebezinho, a gente não recebe um manual, né? Então, muitas vezes, a gente vai cuidar e vai criar de acordo com o que a gente foi criado, com o que a gente viu, né? E aí, então, é perguntar mesmo, é ser vulnerável e falar assim, filho, eu não estou sentindo você perto de mim, eu te amo, né? Eu quero estar com você. Me ajuda, fala para mim o que você precisa, como eu posso ser uma mãe melhor para você. E pode ter certeza que quando você se abrir verdadeiramente para essa pessoa, pode ser o marido, pode ser o filho, nessa conversa franca, nessa conversa aberta, de coração aberto, em estado de presença, você está ali, mas sua mente não está longe, você está ali realmente querendo acolher, querendo falar, querendo resolver aquilo, querendo ser melhor, a resposta vai vir para você. Porque tem muita gente hoje dentro de casa, mas que não está presente, que é justamente isso que o Christian falou. Quantos casais estão aqui, ó, um no celularzinho, outro no celularzinho, não dialoga, não tem um bate-papo, não tem uma conversa, cada um vivendo o seu mundo. E aí precisa chamar Vamos dar um mesmo. choque, Fábio. Vamos dar um Precisa choque nesse chamar. povo. O choque, sabe o que você está falando aí? Eu estou pensando aqui, né? Vamos fazer, né, análise do nosso comportamento, né? Então a gente dispõe dessa ferramenta, que é a análise do nosso perfil comportamental. Por que entender esse comportamento? Exatamente para saber expressar melhor, se colocar melhor perante a gente e o outro. Porque essa Isso, relação, quando extrapola para o outro, significa que a gente não está se relacionando bem, né? isso. Então, a gente coloca logo de cara, Fábio começou a fazer algumas colocações muito pertinentes, a questão da primeira ferramenta, coisa simples, autoconhecimento.
o momento é muito propício, né? Porque a gente está com tempo para pensar diante dessa ansiedade, diante dessa pandemia. É um fato. Então vamos é, parar e fazer o ócio, né? Começar a olhar para a gente, se interiorizar. E uma das formas da gente se interiorizar, muito simples, aumentar nosso diálogo com Deus, independente de Sim, religião, né? É uma forma que ajuda a gente a conectar exatamente a gente na gente, né? Inclusive ter a sensibilidade do outro, né? Então, uma das ferramentas logo de início que a gente apresenta a vocês é uma coisa muito simples. Pare e se aquiete, né? Procure observar a sua respiração, tenha um momento seu, né? Utilize um cômodo que você se sente mais à vontade, mas se permite se dê esse presente, né? A segunda ferramenta, também muito simples, muito à disposição da gente, são as interações positivas. Quais são, Fabiano, né, que a gente pode citar? Muito fácil. A gente pergunta aos nossos convidados quantos abraços eles deram ontem ou hoje quando acordaram, nos seus filhos, no seu cônjuge. Está proibido o vizinho, né? O abraço respeitoso depois da pandemia, vamos gastar à vontade, porque é uma fonte saudável de sim, ocitocina. A gente sim, está sim, jogando nosso sim. corpo, a ocitocina que é responsável pela tranquilidade, diminuir o estresse, melhorar, Christian, inclusive nesse tempo de pandemia, imunidade. Oi, Fábio. falar aqui com o Oi. pessoal que nós temos pouquinhos minutos. Se acontecer, mas a gente vai Uhum. concluir, tá? Se acontecer Tá. de cair, né? Porque o Instagram agora ele não avisa, a gente tem que acompanhar aqui pelo relógio mesmo, ele não tá avisando mais quando tá terminando. Se acontecer de cair, a gente volta rapidinho só para concluir, tá? Não percam, Pronto, não pronto. deixem, né? Se acontecer de cair aqui, a gente retorna com a nossa live, porque também tem nosso presente especial no final, não é isso? É um Pode grande brinde, continuar. né, para quem quer pagar o preço da mudança, né, Fábio? É isso mesmo. Vamos Exatamente. continuar, Tá? Cris. Então, um é o abraço, né? Qual é a outra interação afetiva? A escuta afetiva, que durante a nossa fala aqui, a gente está colocando, né? A escuta ativa, onde a gente realmente presta atenção ao que o outro está dizendo, né? E com o olhar nele, né? A gente não tem que estar disperso no que está acontecendo fora daquele ambiente. Então, uma outra coisa é a validação, que eu acho muito importante, sabe, Fabiana? A gente tem um Uhum. hábito muito triste, né? Porque a gente costuma interar com o nosso cônjuge ou com nossos filhos de forma muito negativa. Quantas vezes a gente tem no nosso filho uma nota ruim e a gente intera de que forma? Cobrando, criticando. Será que não seria mais fácil a gente chegar com interação positiva? De que forma? Validando ele, filho. Olha só, você tirou essa nota, mas a gente vai ser parceiro. Eu vou estar aqui te apoiando, a responsabilidade é sua, mas assim, eu confio em você e eu sei que essa nota não representa você. Que interação maravilhosa. A gente Isso, agora, isso. nesse momento de pandemia, ele está estudando, a gente chega, dá um beijo, associa a questão do abraço. Como é que a gente vai se sentir, né? Como é que nosso cônjuge vai se sentir a gente ofertando na estação de trabalho dela aqui em casa um copo d'água, um suco? Quer dizer, são Sim, sim. interações que dão uma qualidade, né, muito positiva à nossa comunicação, né? E, para finalizar, né, a questão do tempo, a comunicação não violenta, que é uma ferramenta muito poderosa que a gente tem hoje utilizado, exatamente porque ela transforma muito, que a comunicação é feita de coração para coração. Parece bobagem, né? Mas vamos imaginar a gente conversando com o outro, exatamente se colocando no lugar do outro, tendo cuidado de saber o que é que a gente está expressando. Ao invés da gente expressar a raiva, a cólera de um determinado momento, a gente explicando, olha, isso não está legal, né? Você eu estou precisando de uma atenção sua, né? É muito importante estar com você. Será que não está na hora de você diminuir a interação com o celular? Mas como é que a gente chega? Essa ferramenta mostra que a gente é altamente agressivo. O ser humano tem muita violência interna, né? E a gente tem que se autoconhecer exatamente para saber expressar o sentimento positivo, né? Então a gente percebe o seguinte, sabe? Que a gente mistura tudo isso que a gente colocou e se a gente conseguir
colocar essas atitudes, esses comportamentos no nosso dia a dia, pode ter certeza, durante uma semana você vai ver que tanto o comportamento do seu cônjuge quanto do seu filho muda muito, né? Se não chega o ideal, mas você vai ter. E à medida que você vai ratificando, repetindo esse comportamento, você vai ter um outro filho, uma outra esposa, né? Sim, Cristian. Isso é muito importante, né? Fábio, preocupado com o tempo, eu sou muito, meu perfil comportamental, né? Falando de perfil, eu É, sou muito ligado à questão de horário, tá? Isso me incomoda um pouco. Eu sei que as pessoas têm horário e a gente sim, tem um sim. horário até determinado pela a rede. Eu queria Fique à deixar, vontade, Christian. Pode né, concluir. uma Pode ficar à oferta, vontade. meu nome e o seu. Na realidade, a gente está disponibilizando, né? Quem quiser, né? A gente vai disponibilizar um livro de comunicação não violenta, né? Esse livro vai estar disponível. As pessoas que tiverem interesse, manda informação, eu quero no nosso direct, tá? Porque Pronto. a gente vai estar enviando, né, para interar com os nossos convidados, tá? Então, Show. quem Gente, quiser ó, ó a esse brinde, oportunidade. né? Quem quiser, é um Quem e-book, não é quiser não, tá isso? dado, né? Tá Não é dado aí para e-book, todo mundo. tá dado. Não é quem quiser, que quem tem oferta assim não quer dar, né? Ah, é? Então, sim. Então a Tá gente está certo, tem razão. disponibilizando, Tem tá? razão. A leitura exatamente da comunicação não violenta. Então é só mandar para o nosso direct, eu quero, e aí a gente vai Vai disponibilizar estar isso para os nossos encaminhando. honrados convidados, né? Nossa, que Tá joia? presente, né? Você quer fazer mais alguma interação com relação à referência de livro, que eu acho interessante, né? Tem alguns Tem livros vários que melhoram livros, muito a né, comunicação. Christian? Para casal. As Cinco Linguagens do Amor mesmo foi um livro que me ajudou muito e eu recomendo ele no relacionamento. Porque quando eu estudo, quando eu leio as Cinco Linguagens do Amor, tem ele do amor, que é o casal, e tem ele também para os filhos, tá? Para a questão dos filhos. Eu começo a observar como o outro se sente amado, qual é a linguagem dele para ele se sentir amado, né? Porque cada um tem uma linguagem, tem gente que é através do toque, tem gente que é mais através da fala, isso é importantíssimo. E eu fiz, no final desse livro tem uns exercícios que você faz com o cônjuge mesmo, e eu fiz certinho. E aí, para mim, foi uma coisa muito interessante descobrir, porque eu achava uma coisa e era outra. Então eu comecei a conhecer Uhum. ele melhor. A gente teve um bate, foi um momento assim muito, muito, muito até emocionante para nós dois. E a gente começou a melhorar a nossa comunicação. Então fica essa indicação também desse livro aí, As Cinco Linguagens do Amor, que é um livro assim que eu sou apaixonada por esse livro. Inclusive, gente, né, vendendo um pouco do nosso peixe, do nosso trabalho, quem se interessar em fazer análise de perfil Sim, sim, comportamental, a gente está à disposição, tá? É uma coisa muito interessante, né, porque quando a gente conhece esse perfil, é um trabalho de autoconhecimento. A sim, gente vai melhorar, inclusive melhorar em outros aspectos, né? Para quem é com certeza. empresário, a gente tem o quê? Uma visão mais sensível com relação à colocação dos nossos funcionários, né? A gente tem como interagir melhor. Então, é muito legal isso aí, tá? Então, também no nosso direct, é só colocar que tem interesse de conhecer, a gente faz essa análise, né? Muito importante. Nesse período de sempre, eu acho que o ser humano tem que estar buscando exatamente estar se transformando, né? A gente tem que buscar a nossa melhor versão, né? E Isso. isso é um processo constante. E, Com Fábio, só certeza. para pontuar aqui, finalizar minha Sim, fala, um conceito que você falou que eu acho muito importante: vulnerabilidade. Gente, vamos ser vulneráveis, tá? A gente tem na leitura da palavra, não sei se todo mundo lê a questão da Bíblia, mas assim, onde a gente é fraco, é que a gente tem que trabalhar exatamente a nossa fortaleza, né? É onde a sim. gente expõe a nossa melhor qualidade. Então, vamos trabalhar nossa vulnerabilidade. A gente não está aqui para ser perfeito, não. A gente tropeça, mas levanta e continua andando na nossa caminhada, né? Exatamente. E sempre no processo de aprendizado, não é isso, Christian? Sempre aprendendo. A Gente, para Cristiane está finalizar. colocando aqui, só uma pergunta que minha mentora querida, todos podem fazer análise? Sim, serve para adolescentes? Só serve, Cristiane. Você sabe
muito bem disse, né? Quanto é importante o adolescente também nesse processo de autoconhecimento, né? Que adolescente maravilhoso nas opções futuras, né? De Com certeza, vestibular, com de certeza, né? condutas de vida. Tá joia? Cris, coloquei aqui para finalizar, né? Uma mensagem que eu li ontem a respeito do navio, falando que o navio não afunda por causa da água em torno deles, navios afundam por causa da água dentro deles. E quando está tendo muita ausência de comunicação, esse navio pode afundar. Se o casal não está conversando, se o casal não está comunicando, cuidado. Vamos, né, fazer justamente isso, buscar ajuda para que esse navio, que às vezes é um pequeno furinho, a água vai inundando, a falta de comunicação, não conversa hoje, não conversa amanhã, uma briga hoje, e quando vê, esse navio está afundando. Então vamos cuidar realmente da nossa comunicação. É isso? É isso aí. Obrigado a Eu, todos, eu, né, Fábio? eu que Muita agradeço, gratidão a você agradeço, muito por abrir obrigada, seu Cristian. espaço aqui. Com certeza nós teremos muito mais o que falar, né? Não foi nem Vamos metade. trabalhar, né? Vamos produzir para contribuir para a gente, né? A verdadeira É, contribuição, quando a gente dá, é o retorno, a satisfação para a gente, né? O crescimento que vem, né? isso mesmo. Gente, muito obrigada a cada um de vocês que está aqui hoje. Compartilhe essa live com outras pessoas. Eu vou deixar salva essa live. Você por algumas horas, né? Compartilha. Eu vou pedir para vocês, quem está aqui hoje, se puder mandar para 3 amigos para estar contribuindo. Quantas famílias precisam ouvir isso? Quantas pessoas vão poder ajudar outras ao ouvir isso, né? Então, compartilha, coloca, não esquece de mandar no direct, né? Eu quero, para a gente estar encaminhando o e-book do livro, para vocês poderem continuar aí com esse estudo, porque a gente está sempre estudando, não é isso, Christian? Com certeza. Transformação constante, né? A melhor Pronto, versão, esse é o objetivo. esse é o objetivo. Christian, muito obrigada, Deus abençoe Nada. você, abençoe sua família, tua esposa que está lá no hospital, né? Que Deus possa abençoar, cuidar de todos esses profissionais também. Tem um carinho especial por eles que estão nessa frente aí, nesse momento tão delicado que nós estamos vivendo. Eu quero dizer para vocês, todo mundo que está aqui, nosso muito obrigado de coração por tirar o seu sábado, o seu momento para estar aqui nos escutando, né? E quinta-feira eu vou ter uma live com a Maiana, nós vamos falar sobre procrastinação. Quinta-feira à noite, às 19 horas, no Instagram também. Próximo sábado nós vamos também ter um outro convidado aqui, nós vamos falar sobre paz interior. E sempre trazendo conteúdo e material para contribuir mesmo. É a nossa forma de contribuir nesse momento tão delicado, de poder ajudar, né? E nossa gratidão por cada um que está aqui, tá ok? Um abraço, Obrigado a todos. Christian, um abraço a todos vocês, gente. Fiquem com Deus. Não esqueçam de compartilhar essa live e contribuir também, que é o transbordar, né? Eu recebo e eu transbordo. Transbordar também na vida do outro. Um abraço. Tchau, Tchau, Christian. Fique gente. com Deus. Um Obrigado. bom final de Tchau. semana. Amém. Tchau, Tchau. tchau.